Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha, fazendo votos, obviamente, nesta primeira ocasião, fazendo votos de bom trabalho, apesar das diferenças que provavelmente encontraremos em muitas daquelas que são as orientações, pelo menos aquilo que já é conhecido nesta área. Ainda assim, queria deixar votos de sucesso no trabalho. Sr. Secretário de Estado, eu vou colocar um conjunto de questões, talvez, de forma menos aprofundada que aquilo que gostaria, mas os 5 minutos de que disponho não me permitem, de facto, enquadrar do ponto de vista político e ideológico muitas das questões que vou colocar, porque julgo que esse enquadramento era importante, mas de facto não tenho grandes condições para o fazer, tendo em conta a limitação de tempo. De qualquer forma, Sr. Secretário de Estado, um dos problemas que temos vindo a identificar naquilo que é a política cultural dos sucessivos governos é uma orientação central de mercantilização e de desresponsabilização do Estado neste setor. E, portanto, gostaria de lhe colocar um conjunto de questões que têm que ver com as perspectivas, quais são as perspectivas que o Governo tem em relação a um conjunto de questões. A começar pelo quadro orçamental. Qual é a perspectiva em relação ao quadro orçamental para 2012? Sabemos ainda que estamos numa fase ainda muito precoce de elaboração do Orçamento de Estado. Ele já está em preparação, já foi de alguma forma aflorada também aqui esta questão, mas ainda assim gostava que nos pudesse concretizar até onde possa esta questão, qual é o quadro orçamental da cultura para o ano 2012. Em segundo lugar, que perspectivas se colocam para os apoios às artes? Há ou não a intenção de manter o incumprimento dos contratos que estavam assinados, particularmente dos apoios quadrienais, por parte do Governo? E qual é a perspectiva que o Governo coloca em relação aos concursos para apoiar as artes, particularmente em relação àqueles que vão ter que ser de novo realizados e particularmente em relação aos apoios pontuais, se há ou não a perspectiva de recuperar a sua periodicidade bianual? Em relação às entidades públicas empresariais na cultura, qual é a perspectiva que o Governo tem para a manutenção ou não das atuais entidades públicas empresariais e qual é a perspectiva em relação às estruturas orgânicas que entregam essas EPEs? Particularmente em relação à CNB, à Companhia Nacional de Bailado, qual é a perspectiva que o Governo tem em relação àquela Companhia Nacional de Bailado? Há uma preocupação grande que temos vindo a manifestar com aquilo que é o desvirtuamento, digamos assim, do ponto de vista artístico da companhia. Coloca-se também uma preocupação em relação à reconversão profissional dos bailarinos e à manutenção dos postos de trabalho dos bailarinos. Gostávamos de saber qual é a perspectiva do Governo em relação a esta questão. Também ainda em relação a qual é a perspectiva que o Governo tem para a intervenção dos organismos públicos na área do património e da arqueologia. Como o Sr. Secretário de Estado sabe, os últimos 2 governos desmantelaram serviços públicos cruciais que desenvolvem a sua atividade numa área onde há poderosíssimos interesses económicos a desempenharem a sua atividade, particularmente com as questões da especulação imobiliária por trás. E houve, de facto, um desmantelamento de serviços públicos na área da arqueologia que impediram que, em muitos casos, fosse garantida a salvaguarda do património edificado, particularmente em prejuízo desses interesses, em benefício desses interesses económicos, particularmente na área da especulação imobiliária. Gostávamos de saber qual é a perspectiva do Governo em relação a essa questão e em relação à necessidade de recuperar a capacidade operativa desses serviços. Por outro lado, qual é a perspectiva do Governo em matéria de política museológica? Sabemos da sucessiva oposição do PSD em relação à construção do Museu dos Coches, sabemos muito vagamente de algumas ideias que o PSD tinha em matéria de política museológica, quais são as perspectivas que este Governo tem em relação a essa questão e, por último, também, em relação ao ensino artístico, qual é a perspectiva que o Ministério da Cultura, que o Secretaria de Estado da Cultura tem em relação ao ensino artístico e sobretudo, que medidas já foram tomadas, tendo em conta que esta é uma matéria em que há dupla tutela também por parte do Ministério da Educação. Em relação às questões laborais, Sr. Secretário de Estado, queria colocar 2 questões muito sintéticas. Que perspectivas é que a Secretaria de Estado tem para a avaliação e o acompanhamento da lei que foi aprovada na anterior legislatura em matéria de regime laboral das artes do espetáculo e que perspectivas é que já tem, esta questão já anteriormente a aflorei, que perspectivas em concreto é que a Secretaria de Estado tem para resolver um problema que é urgente e que tem a ver com os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado em relação à sua reconversão profissional e à manutenção dos seus postos de trabalho. Por último, estou a tentar ser o mais sintético que posso, em relação à Capital Europeia da Cultura. Há uma consideração que é da existência de um papel marginal do Governo na concretização da Capital Europeia da Cultura e que, aliás, julgamos nós
o Governo acabou por ter uma atuação quase marginal e tardia, que apenas se manifestou em cima das eleições, por parte do anterior Governo. Há uma evidência também, que é a falta de abertura a outras entidades que não o Governo e a Câmara Municipal de Guimarães, pelo menos na perspectiva dos fundadores da Fundação Cidade de Guimarães, e, portanto, gostávamos de saber, Sr. Secretário de Estado, muito concretamente, há ou não perspectiva de revisão dos estatutos da Fundação, sobretudo com a perspectiva de alargamento, a possibilidade de alargamento do número de fundadores que rompa este impasse e esta limitação a esta direção e esta direção bidimensional entre o Governo e a Câmara Municipal de Guimarães, como perspectiva, obviamente, de defender o interesse público. Qual é a perspectiva do Sr. Secretário de Estado e do Governo em matéria de política de remunerações? Vou concluir mesmo, Sr. Presidente. Qual é a perspectiva que o Governo tem em matéria de política de remunerações? Porque, como o Sr. Secretário de Estado sabe, o PCP levantou há mais de um ano este problema em relação às remunerações, foram tomadas algumas medidas, mas, concretamente, gostávamos de saber qual é a perspectiva que o Governo tem em relação às remunerações que são praticadas na Fundação Cidade de Guimarães e como é que o Governo pretende concretizar essa perspectiva que tem em relação às remunerações ou se pretende, pura e simplesmente, não a fazer. Por último, para concluir mesmo, estão ou não em dia as transferências do Orçamento de Estado para a Fundação Cidade de Guimarães e para a Câmara Municipal de Guimarães, porque essa é também uma componente importante para o sucesso da Capital Europeia da Cultura. E muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.